Conexão Ciência e Cultura está de volta. Neste bloco do programa, Luiz Eduardo Soares fala dos fatores que levaram à construção da violência na sociedade brasileira. Confira agora mais um pouco da palestra. Eu passei muitos anos da minha vida, muitos colegas meus estão aqui, tantos deles, e em particular Sapori, que é companheiro de travessia, muitos anos tentando entender as razões da violência na nossa sociedade. A nossa é uma das sociedades mais violentas do mundo, Brasil, tentando entender as razões desse fenômeno. E há tantas explicações, etc. Entretanto, eu percebi, espero que não tarde demais, que a pergunta que importa, que é urgente e mais desafiadora, é aquela que alude ao futuro, é aquela atinente à prática, é aquela que remete ao que fazer. E a pergunta é a seguinte: por que o Brasil, como nação, foi incapaz de transformar essa realidade, que anda conosco, uma espécie de companheira sombria, há tantas décadas já? E por que essa pergunta é decisiva? Porque o Brasil não é uma sociedade, não é um país estacionado no tempo, imóvel. Nós somos uma das sociedades mais dinâmicas do planeta, e fomos, ao longo do século XX, uma das sociedades mais dinâmicas de todo o planeta. Só a União Soviética nos anos 30, a China depois de 48, a Inglaterra naquele período absolutamente subsequente à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos no New Deal, do Roosevelt, alguns países, em alguns momentos, em alguns flashes, promoveram transformações de muito fôlego. Mas dificilmente alguma transformação como aqui ocorreu no país. Nós passamos de 25% urbanos, que eram nos meados dos anos 50, a 25% rurais, passamos a ser meados dos anos 70. Em 20 anos, cerca de 80, 90 milhões, fomos nos tornando 80, 90 milhões ao longo desse processo, migramos do campo para a cidade, do campo para a cidade. Sob ditadura, boa parte do tempo, sem um colchão protetor do welfare state, de políticas sociais, sem organização política, com censura, com repressão, sem canais de expressão, de mobilização, sem articulação comunitária. Isso parece em si mesmo aterrador, mas há mais do que isso. Nós não migramos como sociedade, não transitamos para as cidades por atração de polos progressistas num momento de dinamismo econômico. Esse movimento não se fez com base na sedução e na fertilização de um imaginário, do desejo. Isso não se fez em nome de utopia e da esperança, isso se fez em nome do medo e da expulsão, da opressão. O que caracterizou essa migração, sobretudo, foi a expulsão, foi a expropriação dos trabalhadores rurais, foi o nível intenso de exploração da força do trabalho no campo. Foi sobretudo isso que produziu a migração, tal como ela se viu. E agora, por fim, observem o seguinte: os estudos mais recentes de antropologia, um antropólogo que eu admiro muito, o Tim Lingle, por exemplo, tem nos mostrado quão importante é a relação ser humano-natureza, não no sentido folclórico, superficial, jamais do que conhecido, absorvido pelo senso comum, mas no sentido muito mais profundo e orgânico. Os estudos têm demonstrado que na vida do campo, a paisagem e a natureza se convertem em parte constitutiva dos processos de autoprodução subjetiva. Quer dizer, o sujeito se constitui como tal a partir da vivência, da interlocução, do manuseio dos seus caminhos, das suas trilhas, nas paisagens do céu. Esse sujeito não é divorciado, não é separado, distinguível do seu cenário. A visão que nós temos usualmente é de que o sujeito é uma espécie de código, de ego, de razão, que contempla as situações, as analisa e calcula e decide, toma as suas decisões. Então, situação A, o sujeito no campo, na vida rural, submetido ali a uma série de circunstâncias, tendo que tomar certas decisões, etc. Com valores, religião, com a vida comunitária, com a família organizada de uma certa maneira. Situação B, em São Paulo, na periferia do Rio, em qualquer Belo Horizonte, nova cena, o mesmo sujeito, se debruçando sobre novos desafios, tendo agora de se adaptar às circunstâncias que mudaram. É muito mais do que isso.
porque esse código, esse sujeito, o tempo, que se desloca da situação A para a situação B, se metamorfoseia com a migração. Esse sujeito não é mais o mesmo sujeito no processo de transição. Ele tem que se reinventar, tem que se reconstruir, na medida em que se insere em um outro universo de marcas urbanas, de signos, de valores, de relações, de divisão do trabalho, etc., de linguagem. Não é uma adaptação do mesmo, é uma metamorfose profunda, num contexto de muita angústia, de uma insegurança profunda. Você chega num planeta diferente, cujo ar é diferente, é espesso, cujos sons são distintos, cuja língua você não fala, cujos sinais você não compreende, cujas relações comunitárias estão fraturadas, e você tem de sobreviver aí, na informalidade, no subemprego, no emprego por exploração. Nós estamos falando nos 70 e 80 dos anos em que o Brasil foi ao fundo do poço da desigualdade, a crise econômica, no desemprego, etc. Enquanto isso, nós, da classe média, que lutávamos contra a ditadura, sobretudo também havia grupos operários e camponeses, mas eram minoritários, nós que lutávamos contra a ditadura, saudávamos a vitória e celebrávamos a promulgação da Constituição de 1988, quando o doutor Ulisses levanta o livrinho, um orgulho por uma vida dedicada àquela causa admirável, nós todos nos emocionamos. Nós também erguemos com ele a bandeira dos nossos sonhos, a Constituição democrática, a Constituição democrática. Mas a grande maioria do povo brasileiro se dedicava a viver e morrer na sua sala de jantar quando tinha. A grande maioria do povo brasileiro buscava a sobrevivência e não compreendia, não se situava, não se sintonizava com esse processo institucionais que estavam em curso, e esses processos não tangenciavam a sua vida cotidiana, porque a relação com o Estado não era mediada, como nós, pelas instituições de respeito às regras que elas expressam, mas pela brutalidade policial na esquina, pela forma pela qual o Estado tratava desigualmente aqueles que deveria tratar de forma igual, de tal maneira que a tal democracia prometida, contada em prosa e verso, e depois formalizada, não parecia sensivelmente verdadeira. O que emocionava a população brasileira passava ao largo do processo institucional. É uma fratura muito funda, mas como isso é ignorância, não se trata disso, é muito mais fundo do que isso. Quando a República foi proclamada num golpe de Estado militar, a população, dizia-se na época, e José Murilo de Carvalho escreveu, grande historiador mineiro, trabalha no Rio de Janeiro, dizia com muita propriedade, a população olhava o espetáculo bestializado. O que é isso que eles falam? O que eles comemoram? Isso é a República. Quando a escravidão mais longa do mundo ocidental foi finalmente abolida, as desigualdades profundas, o racismo e a violência impregnada do princípio social permaneceram em curso, de tal modo que o Estado e a sociedade, para grande parte da população brasileira, essa relação continuava sendo separada por um abismo profundo. Esse abismo, claro, foi posturado no processo histórico pelas leis trabalhistas, pela alteração nas relações de trabalho, pelas mudanças urbanas. Nós tivemos um processo de democratização, mas as divisões de fundo expressas no racismo, expressas nas iniquidades, sobretudo na desigualdade do acesso à justiça, essas permaneceram, atravessaram o processo de democratização, e subitamente nós nos deparamos com o seguinte: a democracia não nos deu polícias e não deu aos policiais, instituições e abrigos compatíveis com o seu ideário no dia a dia, como crer. Porque a face mais tangível para o cidadão do Estado não é o ministro da Economia, o ministro do Banco, ele não vai visitar a periferia, está ali na esquina do bar todo dia. A face tangível do Estado para grande parte da população é o policial uniformizado na esquina. O seu comportamento é a expressão do Estado, de sua postura, de sua abordagem em relação à cidadania. Será que a gente não tem um minutinho, um pontinho, uma página na agenda para lidar com essa questão? Porque essa questão acaba sendo decisiva para que nós saibamos se vai haver justiça, se pode haver isso que chamamos de justiça ou não,
se há possibilidade de haver um mínimo de igualdade no acesso à justiça humana, se há possibilidade de nós vivenciarmos respeito por parte do Estado para os negros, para os pobres, para as periferias. Isso tem que ser objeto da nossa atenção e em algum momento nós temos de apresentar ao país uma proposta alternativa compatível com a nossa expectativa democrática. Que polícia nós desejamos? E os policiais, que polícia eles desejam? Elas desejam que sejam compatíveis, ou que sejam compatíveis de fato com o ideário democrático. Quais são as propostas? Nós nos indignamos e denunciamos juntos, mas que propostas alternativas nós estamos formulando e de que maneira podemos pensar. O programa de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da PUC TV e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima!